Porque sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé ele não tem recursos para agir. Não que ele não tenha recursos, porque ele pode agir em qualquer momento. Mas ele não responde, como eu digo, necessidade. Deus responde fé. Então, não é porque eu estou precisando de algo que Deus vai me dar. Não é porque você está carente de alguma coisa que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Mas quando Ele encontrar fé no meio do teu coração, fé aonde? Fé nele, fé na palavra dele, fé naquilo que Ele falou, naquilo que Ele registrou, porque Ele não muda, amado. Ele continua o mesmo. Aleluia. E quando nós exercemos fé nessa palavra e tomamos posse dela, aí Deus fala, agora eu vou agir. Olha lá a fé, olha lá o coração dele, olha lá, ele sabe que ele não vai mentir naquilo que ele falou, ele não tem sombra de variação, e se ele falou, ele vai cumprir. Quando nós acreditarmos de todo o coração que aquilo é para nós, aí ele age no tempo dele, mas ele age. E o tempo dele é o melhor tempo. Amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. João 6. Evangelho que escreveu João, capítulo 6. Nós vamos ler dos 60 ao 65. Se você encontrou, você pode ficar de pé mais uma vez? Vamos ler em pé, em reverência, fazer em reverência a leitura da palavra. Glória a Deus. Eu vou ler na versão ARA, ou RA, revista e atualizada. Diz assim, ali está na NVI. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Peça a Ele nesse momento que fale ao seu coração. Abre o seu coração agora, ou abre os seus ouvidos. Oh Senhor, nós te damos graça, Pai. Te bendizemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Oh Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos adorar o Teu nome, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos o Teu toque, nós queremos queimar a Tua presença, nós queremos e desejamos mais de Ti, Senhor. Oh Senhor, o Teu Espírito é que vivifica essa palavra, que ela seja dita pela Tua boca aos nossos corações, que ela produza vida, Senhor. Oh, porque ela não volta para o Senhor vazia, mas ela, Senhor amado, cumpre aquilo que o Senhor determinou. Que nessa manhã seja assim, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, fica voltando entre nós o Espírito da verdade, Espírito da revelação. Opera o Teu querer, em nome de Jesus, Senhor. Oh Senhor dos Senhores, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que vem para abortar, tudo aquilo que vem para atrapalhar a audição, todo o ruído que vem para tirar concentração, para dar sono, para distorcer a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós damos uma palavra de ordem lá, tem retirada todo o mal. Oh Senhor, que essa palavra seja guardada em nossa alma, em nosso espírito, Senhor, e que ela produza vida para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus?
quero pregar hoje a respeito do tema. O tema é rema, a palavra viva. Glória. Amém? Quantos já ouviram essa expressão rema? Dá um sinal com a sua mão para eu saber. Isso é um jargão, né? Virou um jargão, né? A gente pedir, Deus, mande uma palavra rema, né? E realmente isso tem sido usado e falado, e realmente Deus, Ele libera da palavra viva dele. Então hoje nós vamos entender o que é o rema, como a gente pode ter um rema da parte de Deus, né? Então, para entender o que é rema, a gente tem que entender o significado. E a palavra rema é uma palavra grega. Todos aqui sabemos, ou a maioria, que a Bíblia nos originais foi escrito em hebraico, no Velho Testamento, né? Alguns trechos em aramaico, e no Novo Testamento em grego, também alguns trechos em aramaico. E o grego, a linguagem, a escrita, a língua oficial da época, no reino onde Roma dominava, era o grego, né? Então era como se fosse o inglês hoje, entre aspas, né? Era a linguagem universal, né? Então você vai em qualquer país, hoje, se você vai para fora, você tem que ter o inglês, né? Mas na Alemanha você tem que ter o inglês, porque os alemães também falam uma parte em inglês, né? Não que a língua oficial deles é o alemão, mas a parte técnica se comunica em inglês. A comunicação do mundo hoje é em inglês. Há quem diga que isso vai mudar, vai virar um mandarim, que é a língua mais falada talvez do mundo, pelo número de pessoas que habitam ali na China, né? Enfim, o grego era a linguagem universal, então daquela época, na época que foi escrita a palavra, então por isso que ela foi escrita no grego. Amém? E o grego, ele tem algumas verbetes que traduzido para o português são verbetes de diferentes conotações, que traduzido para o português é a mesma palavra, o mesmo significado, desenho, a mesma escrita. E por isso que a gente vai falar um pouco sobre rema e logos. As duas palavras, logos e rema, são palavras gregas que, quando traduzida para o português, significa palavra. Então, quando você lê na sua Bíblia que a palavra palavra, é porque ou no original ou está logos ou está rema. Ok? Estão comigo até aqui? Amém. Agora, o que é a diferença entre elas? Né? Elas são palavras que traduzidas são iguais, porém de sentidos e conotações e aplicações diferentes. Ela aparece essa palavra na língua portuguesa aparece no Novo Testamento por volta de 70 vezes. Ora aparece no logos, ora aparece no rema. Então, a gente tem que, para fazer uma boa interpretação, uma boa exegese da palavra, né, usando a hermenêutica, a gente precisa entender também esse conteúdo original, para que os textos da Bíblia tenha mais sentido e riqueza. Amém? Então, o que é o logos? O logos é a palavra escrita. Amém? O logos é a palavra que foi registrada, é a revelação universal de Deus. O logos é a sua Bíblia. Amém? O logos, ele é de Gênesis a Apocalipse. É a palavra revelada universal para todos. Ok? Então, a gente vê alguns textos que aparecem logos. Por exemplo, João capítulo 1, verso 1. Ou 1 de João capítulo 1, verso 1. 1 de João capítulo 1, verso 1. Vamos ler essa passagem. 1 de João capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida.
No original o verbo é palavra, que é logos, né? Logos ou verbo da vida. E ele está falando aqui de Jesus, né? Em João capítulo 1, verso 1, fala que no princípio era o verbo, ou a palavra, e ela estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o Logos é Jesus, a palavra é o próprio Jesus. Aleluia! Pode dar uma glória por isso? Glória. Ele é o Logos de Deus. Amém? E o Logos de Deus, ele é a revelação universal para todos nós. Amém? A palavra diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, a parte A, fala assim: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Amém? Amém. Essa palavra é o Logos. Quer dizer que essa palavra, ela tem que habitar em mim e em você. Amém. Amém? Por isso que é importante nós lermos ela, comermos ela, interpretarmos ela, buscarmos ela, termos comunhão com ela. Habite ricamente, não é de qualquer forma, é ricamente a palavra Logos. Amém? Então Logos é a palavra escrita. Então o que seria o rema? O rema é a palavra falada. Uma coisa é a palavra que eu escrever uma carta, outra coisa é eu verbalizar aquilo. Amém? O Logos é a palavra que foi revelada, já escrita, mas o rema é a palavra falada. E ela pode ser usada, a palavra falada, tanto para homens como para Deus. A gente vê isso no Novo Testamento. Tem passagens que o homem está falando, que o verbo está sendo usado, o verbo é uma palavra que está sendo usada, é rema. Então, o que é falado é rema. Amém? Quando a gente pede um rema vinda de Deus, nós queremos falar o seguinte: pedir que Deus abra a sua boca e fale conosco. Aleluia. É que Deus manifeste, é que Deus verbalize. Aleluia. Uma coisa é eu ter contato com a palavra escrita, outra coisa é você escutar da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes a palavra escrita não vai transmitir a emoção, né? E não vai ser tão específica, mas quando sai da boca de Deus para o nosso coração, é onde Deus vivifica o Logos. Amém? Amém. Eu creio assim, todo pregador que sobe aqui para pregar, ele quer trazer um rema para você. Amém. E o desafio é esse: a gente, Senhor, aqui está o seu Logos, eu vou ler o Logos, mas que eu pregue o seu rema. Amém. Que é a palavra específica, uma palavra de Deus. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela tem conteúdo, ela tem versículos que manda você ir, mas ela também tem versículos que manda você ficar. Ela tem versículos que manda você abrir, mas tem versículos que manda você fechar. Ela tem versículos que manda você ir para a guerra, arregaçar as mangas, pegar as armas e ir batalhar. Tem outros versículos que ela fala: fique parado e vede que eu vou batalhar por você, vede o grande livramento que eu vos tenho. Aleluia. A palavra de Deus às vezes manda fazer uma coisa, outras vezes manda fazer outra. E o que fazer quando você estiver passando por algum momento da sua vida? É o rema de Deus que vai fazer a diferença. É quando o rema de Deus salta e fala assim: é para você ir, eu estou mandando você ir, porque eu sou contigo. E essa palavra está sendo liberada hoje aqui. É para você ir, vaso. Você que está esperando essa palavra, é para você ir, que eu sou contigo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mas talvez para outra pessoa Deus está falando é para você ficar. Porque é a direção específica de Deus para mim e para você. É quando essa palavra se torna viva. É quando o Logos ganha vida. Aleluia. Então, o rema é uma personalização da palavra para você. Amém? Amém. É o que vai te alimentar. Glória. É uma direção. E ela pode vir de diversas maneiras. Hoje eu quero falar sobre isso. Como vamos ter esse rema de Deus na nossa vida?
Sabe? Primeira vez que eu ouvi um rema de Deus, eu carrego ele até hoje. Esse rema ele vai ser um norte para um período da tua vida ou para a tua vida inteira. Ele vai ser uma direção específica para um momento ou talvez para o seu ministério, para o seu chamado. Ele vai ser um alento para aquele momento, uma direção para aquele momento, mas ele pode também ser um bálsamo que você vai carregar e derramar sobre outros. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando eu me converti, eu já contei isso daqui. Antes de me converter, primeira noite que eu fui na igreja, eu não conhecia nada. Aliás, eu já andava estudando um pouco a palavra assim, mas muito aleatoriamente, conhecia muito pouco do Logos de Deus. E naquela noite que eu fui a primeira vez para a igreja, eu fui na sexta, da sexta para o sábado eu tive um sonho. E o Senhor falou comigo. Veio um rema de Deus, um sonho. E eu lembro que eu tinha sonhado a noite inteira, já estava amanhecendo. E aí, eu estava num sonho andando. Vou contar aqui minha experiência para vocês. Eu estava num sonho andando, numa certa altura, já tinha sonhado a noite inteira. Passado por vários lugares, vários sonhos. Acho que eu já estava no 7º sonho, quando se fala, né? E aí eu estava assim andando por uma estrada, era de chão batido, tinha muitas folhas, tinha árvores bem copadas em volta do caminho. E eu andando por aquele caminho, as folhas no chão, os raios do sol entrando por entre os galhos e a folhagem. Então estava um dia lindo. Eu caminhando por aquilo, de repente para tudo. Eu vi por esse caminho, eu via desde o primeiro sonho que eu tinha sonhado à noite, e eu via um vento passando desde o primeiro sonho, e onde ele passava tudo estremecia, e esse vento veio vindo na minha direção, cortando o segundo sonho e o terceiro sonho. E quando foi chegando no lugar que eu estava, foi algo maravilhoso, porque eu via o vento chegando, as folhas, as árvores balançando muito forte e essas folhas subindo. E veio uma palavra vinda do trono. Aleluia. Glória a Deus. A primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus, eu não conhecia. Ele falou: levanta e anda e prega a minha palavra. Amém. Eu acordei com aquela voz. Isso é uma regra para a minha vida. Porque quando eu tenho contato com alguma pessoa e a pessoa começa a conversar comigo, já vem essa palavra. Prega a minha palavra. Amém. Fala da minha palavra. Eu te levantei para isso, para você pregar a minha palavra. E eu sei que é isso que faz parte do meu chamado. E eu sei que eu nunca vou parar e não vou poder parar, porque é isso que Deus tem para a minha vida. Amém? Quando vem o rema de Deus, Ele te fortalece, ainda que queiram te calar. Você lembra daquilo e fala assim: é isso, é isso, é o que vai dirigir a tua vida. O rema de Deus vai dirigir a tua vida, vai dirigir os teus negócios. Agora, como a gente obter esse rema? Essa palavra falada, vinda da boca de Deus. Eu estudando, eu vi que uma das coisas é ouvindo a palavra. Romanos 10:17. A Bíblia fala assim, que a fé vem por ouvir. Pode ir para mim, por favor. E assim a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Outra tradução, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, querido, essa palavra que está aí no original é rema. Amém? Que é a pregação da palavra, a palavra que sai da boca. Ela hoje está saindo da minha boca, mano. Mas não só da minha boca, ela primeiro saiu da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe? E quando você ouve a pregação, por isso que é importante estarmos aqui. Por isso que é importante você abrir a sua boca e falar. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Por isso que é importante estarmos nesse lugar, porque daqui desse altar
sai palavra rema para a tua vida. Você precisa estar em comunhão com Ele para entender. Sabe aquela palavra que quando o pastor fala, ela arde no seu coração e você fala assim, isso é para mim. Isso é para mim, é um rema de Deus que está vindo para a tua vida. Anota isso, guarda no seu coração, porque vai ser direção de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? E para uns, vai falar assim, mas aquela parte que falou assim, aquilo foi tudo para mim, ardia no meu coração, aquilo, me gerou fé, aquilo foi um rema para você, mas para você, para o outro, pode ser, uma outra passagem, uma simples palavra que saiu da boca do pregador e o Senhor falou no teu coração. Então, isso gerou fé. Sabe? E a palavra rema, ela gera fé. Ela gera fé para você continuar. Ela gera fé, ela gera alimento para você. Ela é a palavra viva. Ela gera alimento para você seguir, para você ir adiante. Mesmo que você não está vendo nada, agora você recebeu um rema de Deus. E agora você vai conseguir vencer. Você sabe que você vai vencer. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus já liberou a palavra. Sabe, o apóstolo Pedro, em Atos 13, ele foi preso junto com Tiago. O mesmo Tiago, irmão de João. Não era Pedro, Tiago e João, os três mais chegados? Pois Herodes tinha preso Pedro e Tiago. E num dia, ele decapitou a sua fio da espada, Tiago. E os judeus gostaram. E no outro dia, então, ele ia fazer a mesma coisa com Pedro. Mas é impressionante a paz que Pedro demonstra nessa palavra. Porque fala assim, que ele ia ser apresentado para ser morto. E ele sabia disso. Ele estava sendo guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Haviam 16 soldados guardando a cela de Pedro, porque no dia seguinte, imediato, ele ia ser apresentado, e assim como fez com Tiago, faria com Pedro. Mas a Bíblia fala que Deus mandou um anjo. O que ele estava fazendo naquele momento, irmão? Fala para mim, você lembra? Ajuda eu nessa manhã. Estava o quê, irmão? Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Você conseguiria dormir? Você sabe, amanhã eu vou morrer. Se eu conseguir dormir no mínimo, eu ia estar clamando de joelho, orando. Mas ele dormia. O anjo foi acordar ele, pensou que estava tendo uma visão. Quem consegue dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Mas sabe um dos pontos que eu tenho uma convicção no meu coração? Ele dormia porque ele tinha uma palavra rema. Jesus já havia dito para ele: Amém. Quando você envelhecer, vamos levar você para um lugar onde você não quer. Vamos fazer com você o que você não quer. Pedro era velho nesse dia? Sim ou não? Não. Tudo indica que não. Então ele sabia que ele ia envelhecer. Aleluia. Ele tinha uma palavra rema na vida dele. Ele descansava. Ele descansava. Ele sabia que Deus ia operar de alguma forma. Sabe? Porque dentro dele ele sabia, foi Jesus que falou. E a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas ele cumpre aquilo que lhe apraz. Ele não deixa cair por terra nenhuma vírgula do que ele falou. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. E aí Deus tinha um propósito e ele, a gente sabe a história, né? Enviou um anjo. Então quando a gente tem uma palavra rema, ela vai romper. Ela vai te dar uma fé, uma convicção, uma certeza. Ela vai te dar uma direção. Aleluia. Glória a Deus. Então, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Então, ouvindo a palavra, ouvindo pregação, lá na célula, sabe? Quando está sendo compartilhado, fica atento. Porque o Espírito Santo vai te dar a palavra rema. Aleluia. Sabe? E essa palavra nasce de uma comunhão. Uma comunhão com Deus.
E agora eu quero entrar no texto que a gente leu. Tá? Então, primeiro ponto, a palavra rema pode vir através de uma pregação. O segundo ponto é através da comunhão. O terceiro ponto é através da própria palavra. Da própria palavra. Da comunhão com o Logos. Então, ela sempre vai nascer de uma comunhão. Porque Deus, a priori, Ele vai pegar o Logos dele, o Logos, e vai vivificar esse Logos na tua vida. Amém. Amém? Ele vai pegar o Logos. Sabe, eu tenho algumas palavras remas e eu procuro ter todo dia uma direção de Deus. E é aquele momento de comunhão que a gente está com Ele, de oração, de busca, de entrega, onde cada dia mais a gente se apaixona. Naquele momento que você está com fome de Deus, sabe? Você quer romper, você quer comer, e você quer ouvir, e você quer uma direção, sabe? E Ele tem direção para nos dar. Mas ela nasce de uma comunhão. E essa comunhão, aí quando você está orando, às vezes o Espírito Santo fala um versículo para mim que eu nem lembro o que está escrito. E quando eu vou ler lá, é exatamente aquilo que é a direção de Deus. E Ele fala: é isso que eu tenho para você hoje. Aleluia. É isso que eu tenho para você hoje. Sabe? Ela tem que nascer dessa comunhão. E Jesus, Ele veio restaurar a comunhão do ser humano com o Pai, porque havia se perdido. O primeiro Adão pecou, e às vezes a gente fala assim: é injusto isso, por causa de um homem agora eu tenho essa maldição, eu tenho que passar por tudo isso que a gente passa, né? Por causa de um homem. Mas Deus é justo, por um entrou o pecado, mas o último Adão, ele tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. O primeiro, ele quebrou a comunhão. O último Adão, ele restaurou essa comunhão. O primeiro, ele fez a vontade dele. O segundo, o último Adão, ele fez a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro é alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Aleluia. Ele queria. E assim, Ele veio para fazer muitas coisas, Jesus. Ele veio salvar as ovelhas perdidas. Ele veio curar os enfermos. Ele veio porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Ele levou sobre si, aleluia. Ele além de nos salvar, aleluia, Ele além de nos curar, Ele nos salva, Ele nos liberta. Ele veio desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio quebrar as forças do mal. Ele veio rasgar a condenação que estava contra mim, contra a tua vida. Mas o plano perfeito de Deus, inicial de Deus, era resgatar essa comunhão. Todo dia o homem tinha comunhão com Deus. Essa comunhão foi perdida. Em Cristo ela é restaurada. Em Cristo a nossa comunhão é restaurada. Ele é a nossa religião, amado. Jesus é a nossa religião. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar Deus ao homem. Que Ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é o que nos liga a Deus. Então essa comunhão, ela foi restaurada em Jesus, e é o que Deus mais quer. A gente vai passar a eternidade com Ele, mas Ele quer que a gente desfrute dessa presença hoje. Aleluia. Amém? Eu denomino nós lemos o Evangelho de João, né, capítulo 6. Eu denomino esse capítulo 6 de João o capítulo do pão. Por que o capítulo do pão, né? Ele tem 71 versículos, se não me engano. Aleluia. 71 versículos. E do verso 1 ao verso 15, fala sobre a multiplicação dos pães. E há muitos ensinamentos para nós. A Bíblia fala que Jesus estava pregando, foi uma multidão atrás dele, e ali eles tiveram fome,
Aí Jesus prova um dos seus discípulos, né? E pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar pão? Verso 5, para dar de comer. Mas isso dizia para experimentar. E Filipe falou: não bastaria 200 denários para que recebesse cada um pedacinho. Olha, 200 denários. Um denário é o salário de um dia. Então vamos colocar um salário baixo? 100 reais por dia? Para fazer a conta fácil? Dava quanto? É 20 mil? 20 mil reais de pão. Depois você comprar 20 mil reais de pão, dá mais ou menos 20 mil pães, sim ou não? Dá mais ou menos R$1 o pão francês, sim ou não? Amém? 20 mil reais de pão, já pensou? Para pegar cada um pedacinho. Olha quanta gente tinha. E aí ele fala assim, aí chega outro, o André, e fala assim: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ele fala: traga para cá. Então, olha só que eu quero chamar a atenção de vocês. Jesus fez o povo assentar naquele lugar que havia muita relva. Verso 10: assente-se, pois. Era o número de homens quase 5 mil. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eis aí uma coisa: distribuiu o quanto queriam. Então Jesus, ele pegou o pão e o peixe, repartiu e começou a distribuir. Embora tenha lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala sobre a multiplicação de pães, e fala quando Jesus, Mateus dá outros detalhes, e quando Jesus dá graça e parte o pão, ele dá aos seus discípulos, e os seus discípulos distribuem, porque ele já havia dito: dai vós a eles de comer. Eu sei que tem discípulo aqui nesse lugar. Glória a Deus. E o pão representa o rema de Deus, o alimento de Deus diário para mim e para você. Sabe? Lá Jesus falou assim, em Mateus 4,4: nem para o diabo, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, todo rema que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não é só o pão que alimenta, tem algo que alimenta, que é muito maior, que alimenta o homem, que é aquilo que sai da boca de Deus. E para mim saber o que sai da boca de Deus, eu tenho que estar em comunhão com Ele, porque a minha e a sua comunhão com Ele no secreto é onde ouvimos a sua voz, ou através do Logos, ou através da voz audiva, ou através de sonho, ou através de profecia, eu não sei, mas Deus fala, porque Deus, Ele tem boca e fala, Ele tem mãos e continua a operar, Ele tem coração que bate. Você pode recostar sua cabeça no coração dele e escutar as batidas do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele vem restaurar essa comunhão. Ele quer todo dia entregar um pedaço de pão para você novo. Ele quer todo dia Ele tem um alimento para a tua vida, para a minha vida. Ele tem todo dia algo para falar no meio do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fala assim: pai, eu leio, não entendo nada. Mas às vezes quando você lê, algo salta. É o Senhor falando contigo. E normalmente isso vem no momento de comunhão, de entrega, no secreto, fechando a porta do teu quarto. Aí Jesus falou assim, ensinou a oração do Pai Nosso. Ele fala: dai-nos hoje o pão de cada dia. Não é só o alimento, o sustento. Dai-nos hoje o pão de cada dia, é o rema, é a palavra viva, é o pão que alimenta, que não sai, sabe, da terra, mas que sai da boca de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E lá,
eu sei que aqui tem discípulo, e lá foi os discípulos que foi dando o pão e dividindo. O milagre aconteceu, foi na mão dos discípulos, não foi na mão de Jesus. Jesus só agraciou, mas enquanto os discípulos iam repartindo, o pão não acabava, o pão não acabava. E sabe o que aconteceu? Eles deram o quanto queriam. Glória a Deus. E o verso 12 fala: e quando todos já estavam fartos, aleluia, não foi só um pedacinho de pão. Se a sua fome, presta atenção nisso, você vai ter o pão de Deus de acordo com a fome que você tem dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque se fosse naquela época, tem uns irmãos nossos aqui, e só ele ia acabar com a cesta cheia. Eu conheço irmão que come 8 pão de manhã. Tem uns que comem metadinha, já está tranquilão, né? Alimentado. E todos comiam quanto queriam. Não foi distribuído igualmente, foi distribuído conforme a fome. Todos saíram fartos, todos saíram alimentados. Glória a Deus. Você vai ter o pão que vem do céu, de acordo com a sua fome. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, a tua busca mostra o quanto você tem fome dele. A tua santificação mostra o quanto você tem fome dele. Deus. Aleluia. Todos ficaram fartos. Aleluia. Essa palavra nos enche, ela nos alimenta, ela nos deixa fartos, saciados. Aí, vaso, veja só. Aí o povo falou: nossa, ele é Deus, ele é o profeta, vamos colocar ele como rei. E aí Jesus, vendo que eles queriam colocar ele como rei, Jesus ele sai, ele fala para os discípulos: vai para o outro lado, no lago de Genezaré, pega o barquinho e vão. A noite já estava caindo, e Jesus, ele separa um tempo e vai para o monte orar. Sabe, amados, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele buscava Deus. Toda vez que ele ia no secreto com Deus, quando ele saía do secreto, ele vinha cheio, ele vinha queimando, ele vinha cheio, ele vinha cheio de poder, ele vinha cheio de presença, ele vinha cheio de glória, ele vinha cheio de direção, ele vinha cheio de fé, cheio de força, ele vinha cheio do Espírito. Aleluia. É no secreto que você tem Aleluia. o pão da vida, a palavra viva, o reino de Deus. Não só na igreja, mas no secreto. Oh, glória. A palavra que sai daqui, ela alimenta você. Mas Deus quer alimentar você todo dia. O pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Sabe? E aí, a Bíblia fala que os discípulos foram para o outro lado. Umas narrativas falam do vento forte que soprou. Aí Jesus desce do monte e fala: agora eu vou com eles. O vento estava soprando. Eles já estavam na 4ª vigília remando. E Jesus vem sobre as águas. Amém? Jesus vem sobre as águas, ele vai para o outro lado. E aí quando amanhece, o povo vê só um barquinho lá. Cadê o outro barquinho? Cadê Jesus? E começaram a procurar Jesus. Por quê? Quase 20.000 pessoas, amados, tinham se saciado, comido, fartos, enchido a barriga. A gente quer mais. Vamos procurar. E saíram, então, muitos estavam chegando ainda. E aí pegaram os barquinhos e foram lá para o outro lado. E falaram: mestre, como o senhor chegou aqui? Nós vimos seus discípulos saindo com o barquinho, mas você não estava. E agora o senhor está aqui? Aleluia. E aí, Jesus, ele começa a falar com os discípulos, ou com essas pessoas. Aí do verso 22 ao 40, ele começa a falar que vocês vieram atrás de mim, não por causa dos sinais, mas por causa do pão, sabe? E ele fala uma frase aqui, vou tentar lembrar o versículo que é muito versículo, né? Mas ele fala uma frase, fala assim: não trabalheis pelo pão que perece.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, ele fala: não trabalheis pelo pão que perece. Verso 27, se não me engano. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Aqui Jesus ele começa a falar que ele é o pão vivo que desce do céu. Aleluia. Ele é a palavra viva. Ele é o rema, ele é o Logos de Deus, mas ele também é o rema, é o Espírito que vivifica a palavra. Aleluia. E ele fala: vocês vieram atrás de mim, essa multidão, para comer, estão se esforçando, trabalhando pela comida que perece. Mas ele fala assim: mas trabalhem pela que subsiste. Sabe? Então, buscar o rema dá trabalho, vaso. E qual que é o trabalho? É pagar o preço. É colocar o relógio para despertar 1 hora antes do que você está acostumado, para orar, para buscar a primeira face, para ter a direção daquele dia. Sabe, Deus ele quer restaurar a comunhão nessa manhã. Aleluia. Ele tem restaurado a minha. E esse rema eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Sabe, ele quer voltar a te acordar, mas ele quer voltar a escutar a tua voz. Ele quer voltar a ter teu coração. Glória. Ele quer voltar a ter tua santificação. Ele quer voltar. Ele quer ver você voltar às essências. A essência dele. Ele não quer só te dar a saúde. Ele não quer só te dar os benefícios. Ele quer te dar o maior benefício que ele pode te dar, é a presença dele. Glória a Deus. Ele é o pão vivo. E ele, embora ele é chamado de Nazareno, ele nasceu em Belém. E Belém significa casa do pão. Não tinha outro melhor lugar para ele nascer. O pão nasceu na casa do pão. O pão vivo que desce do céu. Glória a Deus. Aí os judeus eles perguntam para Jesus: mas que sinais você faz para que a gente possa crer em você? E ele fala assim, aí eles falam assim: os nossos pais receberam de Deus maná do céu. Receberam de Deus maná do céu. E você fala que você é o pão vivo. Aí Jesus fala: verdadeiramente eles receberam o maná do céu, mas o pão vivo que desce do céu sou eu. É meu Pai que vos dá. Sabe, e essa palavra maná? A palavra maná é uma palavra hebraica. E a raiz dela significa o que é. Né? O que é? Maná significa o que é. Então, se você pergunta o que é o maná, você está perguntando o que é o quê? Era para você rir. Vou tentar de novo. Você pergunta o que é o maná? Maná, você está perguntando na essência, o que é o que é? Boa, melhorou isso. Me deixa rir sozinho, porque vai só chorar. E maná é todo dia. Maná vinha todo dia uma porção para eles. Eles não sabiam o que era, mas eles denominaram: é o pão que desce do céu. E Jesus falou: não, aquele não é o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu tenho todo dia uma porção para você. Eu tenho todo dia algo para te alimentar. Aleluia. E o que te alimenta hoje talvez não vai servir para amanhã, é para hoje. Aleluia. É uma porção. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala: eu sou o pão vivo que desce do céu. Esse pão ele vem da comunhão. A gente só vai ter na comunhão. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aí, vaso, ele começa a falar assim. Ele começa a dar a orientação dessa comunhão. Ele fala assim: eu vou entregar meu corpo. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida. Porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Glória a Deus. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele quer nos alimentar todo dia. E aqui a gente sabe que ele está fazendo uma menção à Santa Ceia.
Sim ou não? Ele está falando que o meu corpo é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí o povo começou, os próprios discípulos, ele não tinha só 12, tinha numerosa multidão de discípulos que o seguia. Os 12 eram um núcleo mais fechado, mais reservado dele, que comia com ele, deitava com ele, dormia com ele, andava com ele. Mas ele tinha discípulos onde ia Jesus. Tanto é que quando ele vai subir aos céus, tinha 500 discípulos no monte, vendo eles, que viram ele subir aos céus na nuvem. E aqueles discípulos, então a maioria deles falou: mas duro esse discurso, está falando de comer a carne dele, ninguém aqui é canibal, ninguém aqui, nossa, que coisa muito ruim ouvir isso. E eles foram saindo, um a um. E aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês vão sair também? Vamos vos escandalizar? Jesus fala: sai com eles então, vocês não vão sair? E eles: não. Pedro, ele fala: para onde irei? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida. Aleluia. Só tu tens o rema. E só tu tens a direção. Em Jesus, eu vou enfatizar o verso 63 que ele fala: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então quando a gente trabalha só para comer, só para ter as coisas dessa terra, sabe? A carne nada se aproveita. Você tem que cuidar do seu corpo? Tem, a gente falou sobre reforma. Mas começa pelo Espírito. Amém. Depois a alma. E o corpo, você tem que cuidar do seu corpo, sim. Aleluia. Mas você não pode cuidar mais do seu corpo do que você cuida do seu espírito. Está entendendo? Porque o seu corpo, essa matéria vai morrer. Mas o que vai garantir a sua salvação é você se alimentar dele, no Espírito. E ele fala: é o Espírito que vivifica. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Aleluia. Espírito e vida. Ele veio para trazer vida abundante. Aleluia. Glória a Deus. Então quando nós ouvimos a pregação e tomamos, ela gera fé no nosso coração. Amém? E dela, da pregação, pode vir um rema para as nossas vidas, uma direção específica. Mas na comunhão, você também tem essa direção específica. Quando você vai para o secreto, Deus ele salta a palavra ao seu coração. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Outra forma da gente receber um rema é através da meditação da palavra. Sabe? A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que guarda as leis do Senhor e nela medita dia e noite. Ele fala para Josué: guarda essa palavra que vos tenho falado, nela medita dia e noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meditação na palavra. O que é meditar na palavra, Vasco? Será que para o mundo meditar é você esvaziar a sua mente? Sim ou não? Peraí que eu estou meditando. Eu estou esvaziando a minha mente. Para o mundo é isso. Meditar na palavra é se encher da palavra. É ler, reler, ler de novo. Mas deixa eu ver isso daqui. Sabe, não ler ela como um conteúdo de um livro, mas ir lendo ela e vendo o que salta aos seus olhos e relendo ela. E aí Deus vai te revelando. E aí daqui a pouco ela se torna um rema para você. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus tem revelação da palavra. Aleluia. A comunhão com a palavra gera rema. Comunhão com a palavra vem da meditação. Amém? Meditação é conversar com a palavra. É falar: mas como isso? Como pode ser isso?
Aqui está falando uma coisa, ali está falando outra. Deus está se contradizendo? Não. É estudar, é ruminar, é extrair os nutrientes da palavra. Amém? Jesus falou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, venho para que vos dê, para que vós tenham vida. Aleluia. E a tenham em abundância. Amém. Então, a palavra reino de Deus, ela traz vida. Está preparado para receber vida, Rosa? Amém. Então seja preparado para você entregar. Hoje Deus vai gerar fome no meu e no teu espírito. Para a gente voltar à essência. Para a gente voltar à essência. Né? Tem uma canção do Cláudio Claro que fala assim: Ele levou sobre si as nossas dores. Quantos conhecem? Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Aleluia. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, fonte de eternidade. Nós queremos mais de Ti, Senhor. A presença de Deus nos apaixona. Glória a Deus. E lá é o lugar onde nós não vamos querer mais sair da presença dele. Aleluia. Sabe, por isso que a gente canta: quem já entrou no santo, quem já pisou no santo dos santos não quer sair. Glória. Porque é uma experiência inenarrável estar na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E receber dele, conversar com ele. Sabe, a sua oração, a sua comunhão não é só você falar, é você saber ouvir. E ele fala. É você ficar quietinho e esperar a boca de Deus falar. Porque o que sai da boca dele vai ser alimento para a tua vida. Ele que vivifica. É o Espírito que está em mim e você que vivifica. E ele quer recordar essa comunhão que ele tinha conosco. Com você, amado, comigo. Todo dia ele te espera. Na vida é todo dia, todo dia. E a gente somos engolidos pelos afazeres, trabalhando pela comida que perece. E ele fala: trabalhar pela que subsiste para a vida eterna, pela minha presença. Se empenha de novo. Que o Senhor gere fome nos nossos corações e sede, porque ele fala: aquele que tem fome vem a mim, já será saciado. Aleluia. Aleluia. O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. As palavras que vos tenho dito é espírito e vida. Glória a Deus. Aleluia. Para essa palavra chegar no âmbito de espírito e vida, ela tem que vir da boca de Deus. Aleluia. E quando Jesus fala que o ladrão veio para roubar e ele veio para trazer, e Jesus veio para trazer vida, roubar significa que algo que era seu já não está mais na sua posse. Matar significa que algo que estava em você já não existe mais, morreu. Destruir significa que algo que é seu está em sua posse, mas não tem mais condição de uso, está destruído. E ele veio restaurar isso na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A comunhão, ela restaura isso. Ele restaura. E eu quero profetizar na tua vida que aquilo que foi perdido, que não está mais na tua posse, que o inimigo roubou, o Senhor traz na comunhão do pão.
Ele está trazendo hoje para muitas vidas algo que foi roubado, foi tirado de você, não está mais na tua posse. E Ele manda te dizer: eu vou trazer de volta porque eu tenho vida abundante para você. Ele está ressuscitando coisas que morreram. Está trazendo porque Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Porque quando Ele libera a palavra e fala: Lázaro, saia para fora, até a morte obedece, amado, porque Ele é o dono da vida. Aleluia. Algo que estava morto, até mesmo na tua comunhão. Aleluia. Algo que estava morto, que você já não ouvia mais. Eu não ouço mais a voz, eu não falo mais em línguas, eu não sinto mais a presença. Aleluia. Eu tenho tido um clamor no meu espírito esses dias: Senhor, eu quero mais do que eu já tive. Lembra daquela época em que você mais buscou a Deus, que você mais teve de Deus? Talvez seja agora, louvado seja Deus. Mas talvez seja há 10 anos, 15 anos. Às vezes faz um ano. Deus, Ele quer restaurar isso, Ele quer avivar isso, Ele quer trazer vida. E a vida está nele. A Bíblia fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Salmo 119, versículo 115 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. E às vezes a gente está numa estrada escura. E assim como você já dirigiu numa estrada escura e o farol do carro ilumina só um pedaço da estrada, enquanto o carro vai, ele vai iluminando. Ele não ilumina o caminho todo. Assim a palavra é. Ele vai te iluminando por onde você anda. Glória a Deus, Luz para o meu caminho. Por isso que todo dia eu preciso. Porque se o farol apagava, é risco. Risco de acidente, risco de morte. Está entendendo? A palavra é luz do nosso caminho. Aleluia. E a comunhão do Senhor, Ele também restaura o que foi destruído. Aleluia. Talvez você fala: mas a minha comunhão com Deus, a minha vida espiritual, a minha área financeira, o meu casamento, os meus sonhos foram todos destruídos. O que eu planejei caiu por terra. Parece que o inimigo tripudiou, assolou. Assolou é colocar debaixo da sola. Mas eu quero liberar uma palavra rema para a tua vida. É Ele que vai para debaixo da sola. Amém. A gente cantava uma canção, né, pastor? Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz: seja excelente para o bem e inocente para o mal. É a palavra que está escrita. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Amém, Jesus. É Glória a Ele que Deus. vai fazer o inimigo. Se o inimigo estava assolando por essa comunhão, ele vai voltar para o lugar dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Não Deus. tenha medo.